Gênero literário é diferente de gênero textual, galera. Os gêneros textuais são infinitos e são cobrados aqui pra você dentro de linguagens na competência 1, na competência 6, na competência 9, quando eu falo de gêneros digitais, e na competência 7, quando eu comparo textos ou quando eu comparo linguagem verbal e não verbal. Então, gêneros literários são diferentes de gêneros textuais. Os gêneros textuais são infinitos. Conto, crônica, piada, tweet, mensagem, SMS, meme, tudo isso é gênero, tá? Textual. Agora, o gênero literário não. O gênero literário são só 3 e a gente precisa saber as características de cada um deles. Então, eu coloquei pra você aqui do lado um mapa mental desses gêneros. Eu tenho primeiro o gênero épico. O gênero épico surge com as epopeias. As epopeias que eram escritas, principalmente na Antiguidade Clássica, que eram poemas narrativos que contavam em linguagem grandiloquente, grandiosa, tipo, ó mar salgado, entendeu? Esse tom elevado, então eles narravam fatos memoráveis, grandiosos de um povo ou de um herói. Exemplos: Ilíada, Odisseia, e para a língua portuguesa nós temos o maior exemplo, a maior epopeia da língua portuguesa, que é Os Lusíadas, de Camões, escrita ali no classicismo, que vai contar sobre a viagem de Vasco da Gama às Índias e que vai contar para você sobre o fato de os portugueses, ou seja, os Lusíadas, luso-português, serem os primeiros a desbravar os mares nunca dantes navegados. E aí, o que acontece dentro dos Lusíadas? Dentro dos Lusíadas, eu já tenho uma ideia do que vai ser a nossa colonização. Ele fala, né, que os objetivos são dilatar a fé e o império. E isso é muito importante pra gente, por quê? Porque nos faz entender o processo de construção do Brasil como uma colônia. E aí, quando a gente pensa, ainda nas epopeias, em um exemplo, né? Em um exemplo de uma epopeia brasileira, a gente pensa em Caramuru, que vai fazer praticamente ele vai copiar e colar, né, o Frei Santa Rita Durão, vai copiar e colar a forma dos Lusíadas e vai trazer para cá, para o Brasil, explicando sobre os primeiros contatos dos povos indígenas com os portugueses e como os portugueses, né, o Diogo Álvares ou o Caramuru, conseguiu amansar os indígenas. Guarda isso aí. Então surge o gênero épico com as epopeias, tá bom? E as epopeias eram poemas narrativos que contavam fatos grandiosos e memoráveis. E aí, o que eu tenho? Eu tenho, então, hoje, o gênero épico, ele é representado por quem, ó? Que eram poemas narrativos. Então, a epopeia de antigamente, que vai virar hoje o gênero épico, na forma da narração. E aí vocês já sabem que a narração tem como marca principal a passagem de tempo, beleza? Quer saber se a narração, lembra lá, ó, era uma vez, ok? E aí, o que acontece? A narração, ela tem 5 elementos que constituem a narrativa, que é o pente. É o pente. Quais são eles? Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço, beleza? Cada um desses tem uma série de classificações. Por exemplo, eu tenho os personagens protagonistas, eu tenho os personagens antagonistas, quando eu tenho uma narrativa que é maniqueísta, que divide o bem e o mal, muito bem. Eu tenho personagens planos, eu tenho personagens complexas, eu tenho personagens típicas, que representam tipos sociais, eu tenho personagens alegóricas, que representam conceitos. Por exemplo, o anjinho aqui do seu lado, ou o diabo do outro lado, representam o bem e o mal, então eles são uma alegoria. Eu tenho uma série de personagens, tá bom? Enredo, vai lá, o enredo é a história. E o enredo, ele pode ocorrer, né? É a narrativa como um todo. Essa narrativa, ela pode ser uma narrativa ficcional, ela pode ser uma narrativa real. Então, sabe quando alguém fala assim, fatos reais é pleonasmo? Não é, porque os fatos da narrativa podem ser fatos ficcionais. Então, fica esperto nisso. Eu tenho o narrador, que é quem conta a história. O narrador, ele pode ser um narrador personagem, ele pode ser um narrador onisciente. Oni significa tudo. Ciente, que sabe tudo, ciência, saber, né? Então ele pode ser um narrador onisciente, que sabe tudo, inclusive o que o personagem pensa. E ele pode ser também um narrador observador, em primeira pessoa, em terceira pessoa. Um narrador de memória, então pode ser um discurso memorialístico, e esse narrador de memória, ele geralmente é em primeira pessoa. Então tem todas essas classificações. O tempo, ele pode ser cronológico, ele pode ser um tempo psicológico, que vai ter flashback. E o espaço? O espaço, ele pode ser o lugar onde ocorre aquela narrativa. Então, o espaço ele pode ser real, ele pode ser ficcional. Por exemplo, pense em Harry Potter. Em Harry Potter eu tenho 2 espaços, não tem? Eu tenho o espaço real, que é ali Londres, e aí tem toda uma parte de Harry Potter que passa em Londres. E eu tenho um espaço ficcional,
que é Hogwarts, que infelizmente é ficcional, né, galera? E aí eu tenho então esses 5 elementos da narrativa. Lembra aí? É o pente, é o pente, é o pente, são 5 elementos da narrativa. Mas eu preciso saber disso? Eu preciso porque pode ser que caia alguma questão que envolva literatura e que envolva gêneros, e aí você precisa saber desses elementos, tá bom? Mas lembra lá, a marca da narração é sempre a passagem de tempo. Lembra? Era uma vez. E como que eu vou lembrar um nome épico, Bah? Lembra da epopeia, e aí quando alguém fala, nossa, esse gol do Cristiano Ronaldo, do Messi, foi épico. Por quê? Porque ele foi incrível. Daí a ideia das epopeias trazerem uma coisa grandiosa, memorável. Beleza? Então, vamos lá comigo. Mas, e aí? Eu tenho outro gênero? Tem. Eu tenho o gênero dramático. Quando você chega pra uma pessoa e a pessoa fala que ela é dramática, você fala, ah, Marina é dramática demais. O que que acontece? Significa que essa pessoa, ela cria uma cena pra cada coisa, não é? Então, dramático vem de dramaturgia. Então, são os textos teatrais. Se liga nisso, são os textos teatrais. E o teatro brasileiro tem uma importância enorme, enorme. Assim como Hollywood tem a importância lá no cinema, né, pra construção daquela visão a favor do estilo de vida americano, o teatro brasileiro vai ter uma importância muito grande, como um teatro de protesto, como uma crítica social, tá bom? Então, guarda aí, o teatro brasileiro é muito importante e ele cai muito no Enem. Mas, e o que eu preciso saber sobre o gênero dramático? O gênero dramático, então, primeiro, é o texto teatral. Portanto, ele dispensa o narrador. Ah, Marina, mas quando eu era criança, eu fiz um teatro, e aí eu era a árvore, e o teatro chamava Floresta Encantada, e aí eu começava falando, o dia amanheceu lindo na Floresta Encantada. Eu sinto te dizer, mas provavelmente a sua tia do Fundamental te colocou pra ser a árvore porque você não era um bom ator. Mas, você precisava daquele narrador ali? Não. Por quê? Era simplesmente fazer o cenário do dia amanhecendo. Então, no texto dramático, eu não preciso de um narrador. Ele dispensa o narrador. E os fatos vão se desenrolando ao longo das cenas. Mas então, o que eu tenho? É o roteiro. Pensa no roteiro do teatro. Então, nesse roteiro, eu tenho quem são os personagens, eu tenho qual vai ser o cenário, eu tenho qual vai ser o figurino, eu tenho as caracterizações desses personagens e eu tenho as falas. Então, o texto dramático, ele é rico em diálogo. E ele tem um ponto, que é a rúbrica. O que é rubrica? Não é rúbrica, tá? Porque se fosse rúbrica tinha acento, porque é paroxítono. O que é a rubrica? A rubrica é uma assinatura, não é? Quando você vai lá no cartório, quando você vai assinar algum documento, fala, rubrica aqui pra mim. Então você vai rubricar. Por quê? Porque você vai assinar. Então a rubrica no teatro, ela é o quê? Uma espécie de assinatura do cara que fez o texto. Como assim, Má? É ele que vai explicar como que vão ser as cenas, como vão ser os personagens. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma cena e a fala é que Marina diz que está grávida. Ah, eu estou grávida. Eu não sei se essa é uma notícia boa ou uma notícia triste. Quem vai me falar isso é a rubrica. Então vai aparecer lá. Geralmente ela vem ou em itálico ou entre parênteses. E aí vai aparecer bem assim. Marina, isso entre parênteses, imaginei. Marina entra na sala aos prantos. E aí o que Marina faz? Ela chega. Marina entra na sala aos prantos. 2 pontos. Travessão, estou grávida. Então eu vou entrar e falar, estou grávida. E aí você sabe então que é triste. Se fosse feliz, Marina entra na sala pulando de alegria. Estou grávida, estou grávida. Beleza? Então a rubrica, ela é responsável por isso e ela é muito, muito, muito importante. Porque ela traz essas instruções sobre como devem ser as cenas, como serão os personagens, qual que é o cenário, beleza? Como deve ser o figurino, o que vai acontecer. Então a cortina fecha, nesse momento a luz bate na cara de Marina e faz uma cena dramática. Então tudo isso tá dentro da rubrica. Pensa aí, tá? Agora a gente tá em alta, né? Em alta, com o teatro brasileiro famosíssimo, que é o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Pode ser um tema que caia no Enem desse ano? Pode. Por quê? Nós temos aí o cinema brasileiro ganhando muita relevância. Beleza, galera? Beleza. Estamos concorrendo ao Oscar, né? E se Deus quiser, vamos ganhar. Agora vem aqui comigo. Eu tenho 3 gêneros, o tripé dos gêneros literários. Gênero épico, narrativo, alpente. Gênero dramático, tá? Teatro, dramaturgia. E o gênero lírico. Pensa na lira aí, ó. Chama lírico porque ele era declamado ao som da lira. Lírico, lira. E ele vai surgir principalmente ali com o trovadorismo. Lembra? Lá na Idade Média? Os trovadores não faziam cantigas líricas, cantigas satíricas? Cantiga, trova. Lembra lá de Paralamas do Sucesso? Não sei se vocês gostam. Mas que ele fala trovas em dó. O que é? Lembra? Uma brasileira, ou... Essa música vai falar de trovas em dó. Então, trova é cantiga. E aí o gênero lírico, ele surge primeiro para ser musicalizado. Por isso que hoje ele corresponde ao que a gente entende dos textos feitos em versos, que são textos que têm grande marca de musicalidade, que têm ritmo, que usam forma fixa, geralmente versos isométricos, ou pentassílabos, né, a redondilha menor, ou heptassílabos, redondilha maior, decassílabos com 10 sílabas poéticas. São textos que têm rima, que têm figuras de linguagem que vão trazer esse ritmo, como a anáfora, tá? Como a assonância, a aliteração. Então, são essas repetições de sons, repetições de palavras que vão causar o ritmo
do texto literário do gênero lírico. Por exemplo, vou dar exemplo de uma música, porque eu acho que música é legal de você entender. Aquela música cotidiana, conhece, né? Olha o que ela faz. Todo dia ela faz tudo sempre igual, todo dia, arara, todo dia, arara, todo dia, arara, todo dia. Essa anáfora, né, que é essa repetição do todo dia, todo dia, todo dia, ela mostra o quê? O cotidiano. E você vai ver que até a versão do Seu Jorge, que é uma versão mais dançante, é uma versão que repete, ó, down, din, down, din, down, din. Esse som repetitivo, massivo, do todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, é a vida cotidiana passando por cima de você. Então, por isso que chama cotidiano. Beleza? Má de Deus. Má de Deus. Agora que você falou de gênero lírico, é que eu tô desesperado. Porque você sabe que poema cai com borra no Enem. Você sabe que música cai com borra no Enem. E gênero lírico, a galera não gosta, não é? Fala comigo. Você não fica na sua casa lendo um livro de poesia? Deveria. Deveria. Inclusive, você deveria ter um livro de poesia do lado da sua cama para você ler todos os dias. Por quê? Porque o gênero lírico, ele nos transforma. A verdade é essa. Eu sou muito suspeita para falar, eu tenho Drummond tatuado no ombro. Mas, o que eu quero falar para você? Que você precisa saber decifrar esse enigma que é o poema. E no Enem, a gente tem poemas concretos aqui do lado, eu coloquei para você. Tá? A gente tem poemas que vão representar, por exemplo, uma quebra da estrutura gramatical para mostrar um manifesto futurista, por exemplo, tá? Então, você tem que saber decifrar o poema. E aí é que entra a nossa técnica de perigrafia, que eu já vou deixar a aula aqui para você assistir, beleza? Como que eu faço isso, Má? Eu preciso decifrar. E aí eu preciso entender que muita coisa do poema é metafórico, é musicalidade, então eu tenho que ir além. Lembra que eu falei lá, todo dia, todo dia. Vou dar exemplo de outra música que tem essa mesma repetição. É uma música de Engenheiros do Havaí, que vai falar, um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão, conhece? Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. E aí o que acontece? Essa música tem uma parte muito legal, que vai nos fazer refletir sobre a ideia de colocar a culpa em alguém. Que é uma parte que ele fala assim, ó. Quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também. Quem duvida da vida tem culpa, quem evita a dúvida também tem. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Quando ele coloca esse quem, e aí ele fala, né? Quem evita a dúvida também tem culpa. Quem ocupa o trono tem culpa. Quem oculta o crime também. Quem duvida da vida tem culpa. E quem não duvida também tem. Então, quando ele repete o quem, é um questionamento que a gente faz o tempo inteiro de colocar de quem é a culpa, de quem. E essa repetição, ela tem um sentido ali de nos mostrar que a culpa é de todos nós. Entendeu? Então, é isso que você tem que conseguir fazer nos poemas. E aí, eu vou te ensinar a entender isso. Mas lembra lá dos 3 tipos de questão. Eu preciso da análise, fazer isso que eu fiz com você agora. Eu preciso da interpretação para entender essa musicalidade, essa repetição do que. E eu preciso também da intertextualidade. E aí eu preciso ligar tudo isso a um universo que cerca o mundo, né? Que cerca o artista e cerca o leitor. Beleza? E aí o que a gente vai fazer agora? Aprender a decifrar esse enigma que é o poema. Má de Deus. E aí tem assim: Senhor juiz, o instrumento do crime que se arrola nesse processo de contravenção não é faca, revólver ou pistola. Simplesmente, doutor, é um violão. E aí eu tenho esse trecho aí da questão do Enem de 2020. Existem questões que, na verdade, eu não preciso ler o texto todo. E aí, quando eu falo de gênero lírico, eu falo de quê? De subjetividade, de figuras de linguagem metafórica, ritmada, poética. Lembra lá das funções da linguagem que vocês viram lá na competência 6 e na competência 1? Então, essa parte das funções da linguagem que fica referente à função poética vai nos mostrar isso, né? O texto rico em recursos estilísticos. E aí, como ele é rico em recursos estilísticos, eu consigo entender o que o texto faz tirando esses recursos. Olha aí o que eu fiz com vocês. Olha, o instrumento do crime que se arrola é um violão.
Então, estou falando aqui de uma crítica feita ao uso da música, e eu posso levar até para aquele contexto histórico em que ficar na rua tocando pandeiro, tocando violão, era conhecido como vadiagem, e a galera era presa por isso. Então, o que eu tenho? Todo um processo de retirar esses recursos estilísticos quando a questão não te perguntar sobre isso. Mas, então como que eu faço isso dentro de literatura? Primeiro, começa com o enunciado. Vê o que o enunciado te pede. Ele está te pedindo recurso estilístico? Presta atenção nos detalhes, presta atenção na repetição, presta atenção no ritmo. Ele está te pedindo crítica, função do texto, objetivo? Qual que é a crítica? Presta atenção, então, em retirar os recursos estilísticos e pegar só o que importa, beleza? Como que eu vou saber isso? Lendo primeiro o enunciado. E aí, depois de ler o enunciado, você entende o que ele quer. O enunciado é o seu guia. É ele que vai te levar à resposta da questão. E aí, eu preciso que vocês lembrem das figuras de linguagem. E eu preciso que vocês lembrem dos tipos de intertextualidade. Marina do céu, eu não lembro nada disso. Deixei para vocês aqui também, no final desse material, um QR Codezinho, em que você abre um resumo de figuras de linguagem e você vê como que isso caiu no Enem. E você abre também um resumo e um mapa mental dos tipos de intertextualidade, beleza? Então, cola comigo e lembra aí, 3 gêneros literários. Gênero épico, narrativo, cai muito. O que mais cai? Conto e crônica, beleza? Gênero dramático, cai muito porque o teatro brasileiro tem uma importância social, histórica, ok? E gênero lírico, despenca, porque brinca com sua capacidade interpretativa, brinca com a sua capacidade de solucionar o enigma que é o poema, além de trabalhar a emoção a partir dos recursos estilísticos. Então, lembra aí desses 3 gêneros e arrasa nas questões de literatura, que são de gêneros literários. Mas eu preciso fazer uma questão. Relaxa, isso vai ficar para o nosso segundo vídeo. Voltei. Lembra que eu te prometi um mapa mental sobre os tipos de intertextualidade? Coloquei aqui para você já então. Se liga aí. Aqui do meu lado tá o Oswald de Andrade, lindo, que eu já te expliquei sobre ele, a importância dele para comparar nacionalismo crítico, ali do modernismo, e nacionalismo ufânico, lá do romantismo. Eu pus ele aqui para te falar da paródia, porque ele é um dos grandes parodiadores da literatura brasileira. O Oswald de Andrade, o que ele faz? Ele vai recriar aí, a partir de uma estrutura, modificando o conteúdo. Não foi o que a gente fez com a carta de caminha lá? Aí olha esse exemplo aqui. Você conhece Gonçalves Dias? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá? Canção do exílio. E aí o que vai acontecer no Enem? Vai colocar lá esse trecho do Oswald de Andrade. Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. O que ele quis dizer aí? Vamos lá, galera. Primeiro, por que é uma paródia? Porque eu mudei o conteúdo sem alterar a forma. Beleza? Você já deve ter feito uma paródia na escola, ou na igreja, ou em alguma coisa na vida. Você já fez alguma paródia, ou já viu alguma paródia por aí, em site, meme e tudo mais, não é? Então, paródia é isso. Você mantém uma estrutura, mas modifica o conteúdo. Olha aí o que ele fez. Em vez de ele falar que a minha terra tem palmeiras, ele falou palmares. Ele tá falando de quilombo de Palmares, onde gorjeia o mar. Então, olha lá, Gonçalves Dias falou: onde canta o sabiá, onde gorjeia o mar, por onde chegam os escravos, navio negreiro, pelo mar. Os passarinhos daqui, o pássaro representa a liberdade. Então, os passarinhos daqui do Brasil não cantam como os de lá. Então, o que acontece? A liberdade não é a mesma para os negros que chegam ao Brasil. Mas a interpretação é essa? Lembra que o texto, ele é aberto, o texto literário ele é aberto para interpretação. Então, essa interpretação é uma interpretação possível, posso chegar a outras. Quem é que vai me guiar nessa interpretação? O enunciado. Mas deu para entender a paródia? Como que eu sei que isso é uma paródia? Você tem que conhecer Canção do Exílio, lá do romantismo.
entendeu? É isso que eu te falei sobre intertextualidade. Precisa saber. Aqui embaixo eu tenho a paráfrase. Na paráfrase eu mudo a forma, mas mantenho o conteúdo. Então o que eu faço? Paráfrase vocês usam muito em redação para fazer a citação indireta, vocês acabam fazendo uma paráfrase, que é o quê? Falar a mesma coisa, só que com outras palavras. Vai um exemplo aí, Fernando Pessoa. Ó, presta atenção. Fernando Pessoa, ele vai escrever um poema que chama Mar Português. E aí, nesse poema, ele fala bem assim, né? Ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantas noivas em vão rezaram, quantas moças ficaram por casar. Para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. E aí olha o que ele fala. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que para passar ali, para cruzar o oceano, você tem que passar por cima da sua dor. Aí você tá lá na academia, o que você vai chegar? Malhou lá, ó. O que você faz? Termina e posta. No pain, no gain. Já dizia Fernando Pessoa. Por quê? Sem dor, sem ganho. Então, quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Então, agora, quando você for bem fitness, você vai chegar lá na academia e vai falar no espelho, vai tirar a fotinha e vai falar: quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Já dizia Fernando Pessoa. Beleza? Isso é paráfrase. Por quê? Fernando Pessoa disse daquele jeito poético e Maromba aqui disse no pain, no gain. Mas no final das contas é isso. Quem quer passar, quem quer ir além, tem que suportar a dor, beleza? Aqui do outro lado eu tenho um exemplo com a Anitta e o Kevin, né? Terremoto, lembra? Anda lá, bate com a bunda no chão. Essa? É, né? Acho que é essa que é terremoto. Mas, o que acontece? Terremoto é uma pastiche. O que é pastiche? É imitar abertamente o estilo de outro artista, fazendo um tributo, uma homenagem a esse artista. Então, o pastiche não é plágio, viu, galera? Por quê? Porque você homenageia esse artista e ou pede licença ou deixa claro ali dentro do seu texto que você está fazendo isso. Aí eu coloquei esse exemplo para vocês entenderem. De um lado aqui, eu tenho o Shampoo com aquela música, sabe? I'm still in love with you, boy. Não sei se é da época suas, mas depois vocês procuram. E do outro lado, eu tenho aí a Anitta e o Kevin fazendo o clipe de Terremoto. Galera, é copia e cola, copia e cola. E aí no final, o que eles colocam? Thank you, Shampoo. Por quê? Porque eles fizeram uma pastiche. Como que eu vou lembrar disso? Past, não é colar em inglês? Então olha lá. Pastiche, copia e cola, beleza? E eu tenho, falando em colagem, eu tenho aqui embaixo o nosso rei, lindão, 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 Renato Russo, que faz uma bricolagem. Bricolagem é muito usado na arte, né? A gente faz isso hoje muito com a decupagem e tudo mais. Então a bricolagem consiste em fazer um texto novo a partir de fragmentos de outros textos. Alguns de vocês fazem isso na redação, não é legal, porque sua redação não é um texto artístico, tá bom? Por exemplo, aqui a gente tem Monte Castelo. Monte Castelo tem um trecho do poema de Camões, tem um trecho da Bíblia e aí tem o texto do Renato Russo. Então, quando ele fala, né, ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor nada seria, ele está citando a Bíblia. Depois, quando ele fala, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói, sabe? Ele está citando Camões. E aí, quando ele junta os dois, ele faz essa bricolagem com o nome Monte Castelo, falando da Batalha de Monte Castelo, o que é um monumento histórico, né, um momento histórico. O que acontece? Ele coloca esse lugar de guerra para falar de amor. Então ele une 3 pontos aí para construir uma obra nova. Isso chama bricolagem, beleza? Continuando nossos exemplos aqui dos principais tipos de intertextualidade, temos aqui do lado a alusão. Alusão é quando eu faço uma referência a algo, sabe? É como se fosse mesmo só uma referência, uma menção a algo, sem citar diretamente. Pode acontecer em um texto, por exemplo, tem um exemplo que eu adoro, que é de Navio Negreiro, né, do Castro Alves,
que ele fala bem assim: são mulheres desgraçadas como Agar o foi também, para falar das mulheres negras que tiveram a sua graça desfeita, né? Então, desgraçadas como Agar o foi também, para falar do que acontecia das mulheres negras, da objetificação das mulheres negras, inclusive da utilização do corpo, a sexualização das mulheres negras, das escravas, escravizadas. E aí, quando ele fala como Agar o foi também, ele está fazendo menção a uma personagem bíblica. Então, isso é uma alusão. Ele só citou o nome de Agar para você entender que está falando desse contexto de objetificação do corpo feminino, sexualização e falando das mulheres negras especificamente. Coloquei aqui mais perto da gente o clipe da Marina Sena, daquela música Por Supuesto, lembra? A Marina Sena, ela faz essa cena aí, ó, Marina Sena, Sena. Ela faz essa cena lá no clipe Por Supuesto, que você pode achar bem legal e bem bonito, mas nada mais é do que uma alusão a um filme, a um clássico que chama Beleza Americana. Então aqui do lado eu tenho a capa de Beleza Americana e aqui eu tenho a Marina Sena, beleza? Aqui embaixo também tem uma citação a Van Gogh, né? Dá uma lidinha aí pra você ver o Garfield com essa piadinha, com essa crítica, o Garfield ácido como sempre. Do lado eu tenho a citação. A citação nada mais é do que a referência direta, né? Se for uma citação direta ou indireta, aquilo que outro autor disse. E aí você fala que autor que é esse. Então aqui está um exemplo de Guimarães Rosa, né? Uma frase que eu adoro, que é aquele: do correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta e afrouxa. Assossegue e depois desaquieta. O que a vida quer da gente é coragem. Então, é uma citação quando eu falo conforme Guimarães Rosa, abro aspas e tal. Beleza? Citação é tranquilo, vocês usam muito na redação, já conhecem. Epígrafe é um tipo de citação, beleza? Que vem no início do texto e geralmente faz um resumo daquele texto. Vou dar um exemplo para vocês dentro de Machado de Assis. O Machado de Assis, lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, no capítulo em que ele explica quem é o Brás Cubinhas e que ele vai explicar, Brás Cubinhas é ele na infância, que ele vai explicar quem ele põe uma epígrafe que é: o menino é o pai do homem. Olha só, o que acontece? Ele está tentando me explicar que a infância do Brás Cubas foi responsável por quem o Brás Cubas virou na vida adulta. Então, inclusive, galera, Machado de Assis, nesses últimos 3 anos, caiu em 8 questões do Enem. Machado é um querido e Machado vai cair. E mais que tudo, ele tá na mídia, né? Primeiro, por causa do processo de branqueamento que ele sofreu, então a questão do racismo. E segundo, porque ele foi lido, né, por uma mulher, uma TikToker aí, americana, que tá falando do amor que ela teve pela literatura brasileira, Machado de Assis e Clarice Lispector. Então, tá rolando aí no TikTok, pode ser que caia. Beleza? Então, esses são os principais tipos de intertextualidade. Tá aqui o exemplo. E aí, nós vamos partir para as questões na prática. E eu vou deixar para você aqui, no final desse material, um QR Codezinho para você entender como que cai essa questão no Enem. Beleza? Como que caiu, como que foi cobrado, esse material vai estar aí no QR Code em PDF e eu vou disponibilizar para você também uma bateria de questões de gêneros literários que são cobrados no Enem. Fechou comigo? Então é isso, galera. Muito, muito, muito obrigada e até a próxima!